E por isso, depois, estudando, conhecendo as religiões, o segundo passo que eu penso é, pronto, entrar em diálogo. Entrar em diálogo e procurar construir algo que seja para o bem comum de toda a sociedade. Isto às vezes é muito difícil de se realizar no concreto, a nível local, mas é preciso avançar para aí. Portanto, exige da nossa parte muito diálogo, muita tolerância e paciência e generosidade para os líderes religiosos trabalharem juntos. Agora, a última pergunta aqui é o que é que sentiu quando soube que era Nobel? Bom, esta pergunta que já fez, eu às vezes respondo, pois não bebi nenhuma garrafa de champanhe, nem cortei um bolo rei, nem um chá, uma chávena tomei. Quer dizer, encarei o problema de uma maneira muito fria. Talvez seja escândalo para vós. Os outros julgam, ganhei o Prémio Nobel da Paz, agora que vou ter os meus bolsos cheios de dinheiro. Eu já contei que sou doutor, volto a contar. Era uma tarde, como esta tarde aqui, estávamos num pavilhão de desportos dos salesianos em Dili, a celebrar os 50 anos da chegada dos salesianos a Timor. E eu fui convidado para presidir a Eucaristia, a missa, no dia 10 de outubro de 1996. Depois, estávamos a fazer a oração dos fiéis, entra um irmão filipino salesiano, com um bilhetinho de papel, estava lá escrito, ganhaste o Prémio Nobel da Paz. E eu peguei no papel, meti ao bolso e continuei a missa. Depois da comunhão, sentámonos em silêncio para fazer a ação de graças e nisto aproxima-se o vigário-geral. O vigário-geral é o padre que ajuda o bispo a governar a diocese. E diz-me assim, Sr. Bispo, a rádio RDP de Portugal anunciou que o Sr. Bispo ganhou o Prémio Nobel da Paz. Podemos anunciar aqui a Assembleia para que os povos, as pessoas saibam, o povo de Timor saiba. Eu disse, Sr. Padre, não faça nada disso, não anuncia nada, fica tudo em silêncio. Eu tomei essa atitude porque eu temia que realmente os timorenses estavam à espera disso. Menos dia, mais dia, a comunidade internacional iria apoiar a nossa causa, não é? Com a concessão do Prémio Nobel da Paz. E por isso, os jovens naturalmente iriam agir, fazer manifestações, com os braços assim em punho, não é? Viva Povo Mober, viva Xanana Guzmão. E eu não queria isso. Isto evocaria a reação da parte dos serviços secretos indonésios, porque depois seriam os jovens a serem vítimas, seriam apanhados nas encruzilhadas, nos seus bairros. E eu, para evitar isso, não fiz nada de especial. Portanto, voltei para casa, havia muitos telefonemas de todo o mundo, tive de atender, pronto, dizer obrigado por tudo, continuei lá a apoiar Timor. Portanto, esta foi a reação, não é? Quando recebi o Prémio Nobel da Paz. Portanto, depois fui a Oslo, no dia 10 de dezembro, lá recebeu-se um diploma, uma medalha de ouro, no lado está a face da Alfred Nobel, depois $270 mil. $270 mil que eu já gastei tudo, quer dizer, destinei parte para a Comissão Justiça e Paz da Diocese de Dili, destinei parte para pagar bolsas de estudos dos estudantes timorenses, eu não fiquei com nenhum avo. Faz favor. Tive uma curiosidade. Qual foi a reação do povo de Timor ao saber que recebeu? O povo ficou todo contente. Começou logo a reagir, e não é, entre eles, não é, mas dizer, agora que vamos para frente, agora vamos ganhar, não é? Só depois, quando eu regressei, que houve grandes manifestações, não é? Em Dili estava à minha espera 200 mil pessoas. É. Talvez para... Não, diz, faz favor. Você pergunta primeiro. É um pouco difícil organizar aqui um pensamento e escrever várias coisas que foram ditas, mas gostava de falar um pouco sobre umas quantas perguntas. A primeira questão é que, falando do conceito de paz, eu penso que é necessário falarmos de um outro conceito que vou
definir com um termo popular, peço desculpa por estar a usar esse termo, mas é paz podre. Penso que é aquilo que o senhor falou quando diz que não pode haver paz sem haver justiça. Existem situações de chamar aquilo que eu chamo de paz podre, em que o oprimido realmente faz a paz ou aceita a paz, porque caso ele escolhesse o caminho da insurreição, seria esmagado. E o povo de Timor sofreu isso. Havia situações em que realmente as tropas estavam escondidas no mato. Caso eles escolhessem uma abordagem direta, sem ser de guerrilha, uma guerra aberta, seriam esmagados. E então, nessa perdoar tem algum peso, numa situação tão injusta, tão revoltante, tão injusta, exatamente. Como é que devemos fazer isso? Não será perdoar um ponto final para a questão? Será que devemos perdoar no meio do conflito? Será que há um limite para o perdão? Ou o perdão é infinito? Podemos perdoar qualquer situação? E como é que o senhor vê a situação do seu povo agora? Porque há muita gente que foi injustiçada e não recebeu as reparações que falou o meu colega, continua a sentir-se injustiçado. Não será que isto pode vir a ter consequências futuras mais graves do que aquilo que se passou agora, do que aquilo que se passou na década passada? Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto? Bem, sobre o segundo aspecto, creio que eu já respondi antes, não é? Mas vou responder. Perdoar, a atitude base, se nós queremos ser verdadeiramente humanos, homens, não é? Acima desta acessão, verdadeira acessão da palavra, perdoar sempre. Mas este perdoar não nos deve levar a cruzar os braços, não é? Mas exige esforço. Continuar a trabalhar, continuar a guerrilha, continuar a luta diplomática, continuar a falar para que este problema se resolva. Ao mesmo tempo que perdoa, mas também tem de trabalhar por mim próprio. Não? São duas atitudes fundamentais. Depois de resolvido o problema, pronto, alcançada, digamos assim, esta paz, já houve independência, claro que temos de continuar, não é? A trabalhar para que haja paz e, sobretudo, neste aspecto da paz para o interior de Timor, o seu desenvolvimento, o seu progresso espiritual, político, cultural, social, desportivo, etc., etc. E também contribuir para que na própria Indonésia haja paz, haja democracia, haja liberdade. E por isso aqui o diálogo, a troca de impressões, os encontros diplomáticos, e não só, informais e formais, entre as comunidades de Timor e as comunidades da Indonésia. Também é importante os dois povos, não é, darem as mãos para construírem cada um o seu futuro. Então, o que está a dizer é que, mesmo dentro do conflito, devemos perdoar, por exemplo, no caso de Timor, o conflito não era contra os indonésios, mas contra o problema, contra a opressão. Então, devemos perdoar sempre o inimigo, por assim dizer. Eu penso que é essa a lição que extrai do que me disse agora. Então, sempre perdoamos o inimigo, mas temos que combater o problema de qualquer das formas. E de qualquer dos meios que estejam. Sem dúvida, se há injustiça, temos de trabalhar para que a injustiça desapareça. Mas quando disse a Xanana dos Mãos, porque a luta armada devia cessar, a luta armada não é legítima numa situação. É legítima, mas eu naquele momento considerei que não ia dar a nada. Era vã. Portanto, ele aí percebeu e adotou outro sistema que é um bocadinho a estratégia dele, de se fazer prender, de se tornar Mandela, não é? E foi preso. A partir daí, toda a gente começou, pronto. O problema já não é de luta guerrilha, 200 homens no mato contra 200, tantos, mas é já problema internacional. Portanto, também aí uma estratégia, não é, da luta contra a injustiça. Muito bem. Creio que Pronto, não há mais... Pronto, obrigado. Só? Uma última prisão. Visto esse conflito todo, sabe dizer se é possível o convívio hoje em dia de indonésios? É possível, sim, senhor. Convivem. Sim, senhor, continua.
Claro que, pronto, há uma minoria que ainda está, mas em geral há boas relações, não? Há boas relações. Há muitos indonésios hoje em Timor É. a viverem. Última pergunta para terminar. Vamos só fazer silêncio para terminarmos, está bem? Gostaria de saber eu não falo francês, não sei falar português. Se no campo, né, em Timor, se estão a preparar, ou se têm associações vindas de fora, pronto, o que me faz assim um bocado. ONGs. ONGs, sim. Pronto, eu faço parte da associação. Eu preciso saber como é que as associações implantam-se ou se implantaram em Timor. Como é que. Faz-me assim um bocado de confusão como é que Timor fica muito tempo abafado. No caso de Timor, como é que. Bem, isto é um problema muito, muito complicado. Bom. Sim, portanto, quando isto foi assim, denunciado, como é que foi também o processo da ajuda? Gostaria de saber assim, um bocado mais a história da ajuda internacional, porque esteve muito tempo, este caso foi muito tempo abafado. Pois. Mesmo aquela imagem que mostraram há bocado do massacre, né, no cemitério, foi assim um bocado escandaloso. E já tinha. E não era nessa altura, já tinha havido. Vamos ouvir agora. Está bem. Bom, aqui também, para vos ajudar a abrir os vossos horizontes também no aspecto política internacional. Eu não sou política internacional, né? Mas o problema de Timor, como sabeis, Timor é uma ilha, está entre o arquipélago da Indonésia e a Austrália. Tem uma posição estratégica muito importante. Já quando foi de questão da mapa rosa, questão da cor-de-rosa, não é? A Holanda, a Alemanha queriam comprar Timor trocando com um país aqui da África. Depois, no ano de 1900, um primeiro-ministro inglês queria comprar a ilha de Timor. Tem uma posição estratégica porque em 1942 a 45 o Japão entrou na Segunda Grande Guerra, não é? Queria avançar sobre a Austrália e ocupou Timor como base para assalto sobre a Austrália. A sua posição estratégica. Em 1975, no aspecto da Guerra Fria, estudo da política internacional, dizem que Timor, em frente de Timor está uma ilha chamada Atauro, que tem a forma de um sombreiro, de um guarda-chuva. Por baixo podem-se esconder submarinos. Portanto, submarinos russos podiam esconder-se lá. O estreito de Timor, entre a ilha da Ouéter e Timor, também é muito profundo e que passam os submarinos lá em cima não conseguem detectar. Portanto, a sua posição estratégica foi também uma causa para que os Estados Unidos, a Austrália, o Ocidente, a Indonésia apoderasse rapidamente desta ilha para que não caia na influência soviética chinesa, que na altura era um bloco comunista. Segundo aspecto, o seu aspecto econômico do petróleo. O que acontece agora no Iraque deve acontecer também em São Tomé e Príncipe. Quando há petróleo, toda a gente quer ir lá. Portanto, Timor, produtor de petróleo, gás natural, e foi preciso para apanhar esse petróleo, pronto. Austrália, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos deram a prova, green light, à Indonésia para entrar, conquistar lá isto, porque, pronto, tem petróleo. O mundo é assim, né? Portanto, os países pequenos somos vítimas da política internacional, global. Mas para isso não podemos ficar calados, temos de falar, não? Por isso que os jovens líderes devem preparar-se também para falar. Muito obrigado. Pronto. Agradecer muito ao Sr. Dom Carlos esta fantástica sessão connosco. Pedir à Eugénia que em nome do grupo e nós pedimos aqui uma pequena lembrança para lhe deixar, e também ao Luís. Já entregou, mas a Eugénia oferecer aqui uma pequena edição e agradecer muito a vinda do Sr. Dom Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado, sim, senhor. Muito obrigado. Pronto, doutor, muito obrigado. Muito obrigado, sim, senhor. Terminamos esta